Graça e paz, queridos ouvintes do programa Cristo é Resposta. Hoje é dia 15 de agosto de 2024 e em nossa mensagem falaremos daqueles que são abençoados por serem perseguidos. Conhecimento extraído do livro Sermão do Monte de John Wesley. Mateus 5:10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. É importante compreender bem esse alerta, mas primeiro lhe pergunto, quem são os perseguidos? Paulo fala, naquele tempo o filho nascido de forma natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Paulo escreve depois, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. O pastor Adilson Mianes fala que em seus cultos, começa a seguir o Evangelho de Cristo piedosamente e seus homens ao teu redor não se transformarão em diabolos para te destruir. O apóstolo João pensava do mesmo modo e dizia, meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os nossos irmãos. É como se estivesse dito que os cristãos não podem ser amados, exceto por aqueles que passaram da morte espiritual para a nova vida espiritual. E de modo expressivo, Jesus disse, se o mundo vos odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, eles o amariam, como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, por isso o mundo vos odeia. Lembre-se, nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguirem, também perseguirão vocês. A Bíblia deixa claro quem são os perseguidos. Os justos, aqueles que são renascidos do Espírito, todo aquele que tenta viver piedosamente de acordo com Jesus será perseguido. Os humildes, os simples de coração, que não são do mundo, serão rejeitados pelo mundo. Os que choram por Deus e têm fome de serem semelhantes a Ele, serão considerados tolos. Os que amam a Deus e ao próximo e, quando têm oportunidade, fazem o bem, a todos os homens serão insultados por causa da bondade. Devemos então perguntar por que eles são perseguidos? É por causa da justiça, é porque eles são justos, porque nasceram do Espírito. É porque querem viver piedosamente em Jesus, são perseguidos porque não são do mundo. Qualquer que seja a alegação, essa é a causa real. Poderiam ter qualquer outra falta, mas se não fosse isso, o mundo os aceitaria. O mundo ama os seus. Ama os que vivem como eles, desordenadamente em seus próprios prazeres, estão num espírito contrário ao Espírito de Deus. Eles têm raiva, perseguem e acusam como fanáticos todos aqueles que andam segundo a justiça de Deus. Sofrem perseguição porque são pacificadores que tentam usar todas as oportunidades para fazer o bem. O mundo diz, se ao menos conseguissem manter a religião para si mesmos, seriam até toleráveis. Mas essa é a difusão dos seus erros, essa é a infecção dos outros que não se pode tolerar. Eles causam tanto dano ao mundo que já não podem ser suportados. Quanto mais realizam, mais perseguidos são. À medida que se expande o verdadeiro cristianismo, mais o mundo se enraivece contra os seus pregadores e mais veemente se torna a perseguição contra eles. Então, devemos compreender quem são os perseguidores. Segundo a resposta de Paulo, aquele que nasce da carne não consegue amar os que são nascidos do Espírito. Os que nasceram do Espírito ou desejam nascer são aqueles que, ao menos, se esforçam para levar uma vida de devoção de acordo com Jesus. Os que não estão nesse grupo são os do mundo e não podem amar o homem espiritual. Ou seja, os perseguidores são os que não conhecem a Jesus, nem Deus que o enviou. Não conhecem a Deus, perdoador e amoroso, por meio do ensino do seu próprio Espírito Santo. O Espírito que está no mundo é diretamente oposto ao Espírito Santo que é de Deus. É inevitável, portanto, os que são do mundo se opõem aos que são de Deus. Há entre eles diferenças extremas de opiniões, anseios, desejos e disposição. O orgulhoso perseguirá o humilde. Os levianos inconsequentes perseguirão os que lamentam seriamente os próprios pecados. A diferença de disposição é um terreno perpétuo para inimizades. Assim, todos os servos do diabo tramarão para perseguir os filhos de Deus. Mas os ouvidos de Deus nunca se fecham às ameaças dos perseguidores, ao clamor dos perseguidos.
Aos seus olhos estão abertos, suas mãos estão estendidas para dirigir todas as circunstâncias. O Senhor está no controle. Quando o conflito começa, o nível que atingirá, a direção do seu curso e quando terminará. Deus controla os perseguidores para salvá-los também. Foi o caso de Saulo que se tornou Paulo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, sabemos que tudo coopera para o nosso bem, até mesmo as perseguições, sobre atos bons de nossa fé, porque o nosso verdadeiro inimigo por trás de toda essa fúria não são homens, mas Satanás, o nosso inimigo maior, que não quer que tenhamos a salvação eterna. Por isso, nos ajude a manter a nossa confiança no Senhor, ainda que seja difícil, que possamos dar bom testemunho de nossa perseverança em Deus. Amamos o Teu reino, que Ele venha até nós. Amém.